tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um dessa série Química na Uva. Esse que é o 14º vídeo e traz aí a segunda parte da resolução da prova geral de 2020.2. O bicarbonato de sódio é amplamente utilizado para absorver odores em aparelhos refrigeradores. Quando o ácido clorídrico é adicionado ao bicarbonato de sódio, a equação química balanceada vista a seguir ocorre. Então você está vendo a equação, o bicarbonato reagindo com o ácido, produzindo cloreto de sódio, gás carbônico e água. Qual o volume aproximado em litros do gás CO2 formado quando 2,5 mol por litro de HCl e 12,75 gramas de bicarbonato de sódio são colocados para reagir a 732 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 28 graus Celsius. Tem as opções 2, 4, 6 e 8 e a gente está aqui diante de mais uma questão que traz aí os conceitos de cálculos estequiométricos. Mas antes da gente responder essa questão, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita para se inscrever e ficar por dentro de conteúdos como esse. Analisando aqui a equação e os dados fornecidos no comando da questão, tem-se que 12,75 gramas de bicarbonato de sódio reage com 2,5 mol de ácido clorídrico. E isso produzindo aí, a questão quer saber quantos litros de CO2 realmente vão ser produzidos a partir desses dados. Uma outra questão que envolve aqui reagente em excesso. Mais uma vez, quando se fala de reação química, não é uma mistura. Mistura você pode adicionar proporções diferentes. A gente está falando de uma reação química que precisa de uma combinação exata, de uma proporção. Então, antes da gente calcular qual volume realmente de CO2 vai ser necessário, vai ser produzido, a gente precisa identificar qual dentre os reagentes é aquele que está em excesso. Porque o que vai me interessar, na realidade, é o reagente limitante, é aquele que vai determinar a quantidade de produto formado. Colocando aqui na equação, 12,75 gramas de bicarbonato reagido com 2,5 mol. Vou interpretar aqui o bicarbonato de sódio em grama, sendo 84, e interpretar o ácido clorídrico na equação em mol. Como você vê aqui, 1 mol. De onde que eu tirei esses valores, né? O 84 é somando os valores de massa atômica do bicarbonato de sódio. E esse 1 mol é porque você está vendo que na frente do HCl não tem nenhum número, então entende-se que eu tenho aí 1 mol dessa substância. Então, analisando aqui esses valores, se eu sei que 84 gramas de bicarbonato de sódio vai ser necessário apenas 1 mol de ácido clorídrico, se eu tenho 12,75 gramas de bicarbonato, que é bem menos do que 84, eu precisaria de menos de 1 mol de ácido clorídrico. Então aqui, claramente, a substância que está em excesso é o ácido clorídrico e esses valores têm que ser realmente desconsiderados. Sabendo que a substância limitante é o bicarbonato de sódio, a gente faz essa proporção. Se 84 gramas está para 22,4 litros, 12,75 vai estar para quanto? Só um detalhe para você, esse 22,4 litros é a constante quando 1 mol de um gás se encontra na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que não são essas condições que estão aqui representadas, 732 milímetros de mercúrio e 28 graus Celsius, certo? Então, o que a gente faz? O que a gente faz é descartar esse valor de 22,4 litros, realmente não vai estar aqui nos nossos cálculos. O que a gente vai precisar, na realidade, é daquela equaçãozinha de Clapeyron, que é o PVNRT, certo? Como você vê aqui na imagem. Então, substituindo, a gente tem que PV é igual a NRT. Se eu quero descobrir qual é o volume, o meu volume vai ser exatamente nRT sobre P. Só fiz colocar o volume para o lado que eu realmente quero calcular. Fica melhor para substituir os valores. Substituindo os valores, a gente tem o que? O 62,3, que é uma constante,
o 301 Kelvin, que é referente à temperatura de 28 graus Celsius, tem que ser somado a 273, tem que estar na escala absoluta. 732, que é a pressão, e você observa aqui que fica faltando uma informação, que é o número de mol. E é exatamente isso que a gente vai buscar lá na estequiometria da equação. Então, se eu sei que 84 gramas de bicarbonato de sódio produz 1 mol de gás carbônico, quando eu tenho só 12,75 gramas, vai produzir quantos mol? Fazendo a proporção, a gente chega num valor de 0,15. 0,15 mol. É esse mesmo 0,15 que vai lá para o meu N, e aí eu posso agora multiplicar 0,15 vezes 62,3 vezes 301 e dividir por 732, aí eu chego um valor de 3,84 litros, ok? E mais se aproxima aí da letra B, que traz a informação de 4 litros, beleza? Gabarito da questão, letra B. Recapitulando aqui a questão, é uma questão que envolve estequiometria. Eu tive que, entre os valores apresentados, definir quem é o meu reagente limitante, que no caso foi o bicarbonato de sódio. Depois eu tive que associar ao número de mol, descobri que a quantidade de 12,75 gramas de bicarbonato vai produzir 0,15 mol, coloquei na minha equação, e aí você pode perguntar assim, mas o N eu entendi, o 0,15, eu entendi o 301, que é a temperatura, entendi o 732, mas de onde foi que saiu esse 62,3? Esse 62,3 é uma constante. Certo? Toda vez que eu estiver trabalhando nessa equação com a minha pressão em milímetro de mercúrio, eu vou usar exatamente esse 62,3, beleza? Se, por exemplo, fosse outra pressão, como é o caso da pressão de um ATM, a minha constante seria 0,082, assim como para cada tipo de pressão existe lá uma constante a ser trabalhada. Então, mais uma vez, o gabarito dessa questão, letra B. Mais uma questão em relação as propriedades dos compostos orgânicos, considere. Então a gente tem aqui 4 afirmações e a gente vai ver qual é a sequência correta entre verdadeiro e falso aqui nessas afirmações, beleza? Primeiro, o ponto de fusão de benzeno substituído na posição para é tipicamente muito mais alto do que os correspondentes isômeros orto ou meta. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para a gente analisar melhor essa primeira afirmação é o que é essa posição orto, né? Posição para, tipicamente muito mais alta que a posição orto ou meta. O que seria isso? Essa posição para, como você vê nessa imagem, esse R indicando o radical, e aqui as posições. Posições 1, 2 orto, posição 1, 3 meta, posição 1, 4 para. Certo? Que no caso é o que está comparando aqui, o ponto de fusão do benzeno substituído na posição para é tipicamente muito mais alto do que os outros dois. Essa afirmação ela vai estar correta. E como é que você vai saber disso? Você vai anotar aí no seu caderno que quanto mais simétrica for a minha molécula, maior vai ser o seu ponto de fusão. Certo? E a posição para, como você está vendo aqui, ela está realmente bem simétrica com a posição do radical, diferente aí da situação da posição orto ou meta, ok? Então, por que a primeira afirmação está correta? Quanto mais simétrica for a minha molécula, maior vai ser o ponto de fusão. Sabendo que a primeira está verdadeira, a gente já pode estar descartando aí duas alternativas, letra B e letra C. E pelo que sobra, né, entre A e D, eu já sei que a segunda também vai estar verdadeira. O que ela diz? Álcoois possuem pontos de ebulição maiores do que os éteres isoméricos. Isso, de fato, realmente é correto. E a justificativa para isso é o quê? O álcool, por apresentar hidroxila, né, que é o oxigênio ligado a hidrogênio, apresenta o tipo de interação intermolecular mais forte, que é o que a gente conhece como ligação de hidrogênio. Certo? O que não está presente lá na função éter. Então, por isso, os álcoois, isso de mesma massa molecular, como ele fala aqui, isomérico, né? Mesma forma molecular, eles apresentam sim maiores pontos de ebulição. E aí na terceira afirmação,
já dá para a gente chegar no gabarito, né? Já que a letra A diz que é falsa, a letra D diz que é verdadeiro. O que é que diz aqui a terceira? Éteres possuem solubilidade na água similar à dos álcoois de mesmo peso molecular e que são muito diferentes da solubilidade dos hidrocarbonetos. Essa é uma afirmação correta. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que, assim como o álcool e o éter, eles são substâncias polares e os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Então, quando eu digo que éter possui solubilidade na água, que é uma substância polar, similar ao do álcool, sim, os dois são polares, semelhante dissolve semelhante. E quando diz que são muito diferentes da solubilidade nos hidrocarbonetos, exatamente porque os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Então, se eu tenho as três primeiras afirmações como verdadeira, a gente já tem aqui o gabarito letra D, só lendo aqui a alternativa 4, a reatividade das aminas aumenta conforme aumenta o caráter básico desse composto. Então, quanto mais básica for a amina, maior vai ser a reatividade dela, beleza? Mais uma vez, gabarito letra D. Mais uma questão. A densidade de uma solução aquosa, 28% em massa, isso de amônia, é igual a 0,90 grama por ml. Quantos mililitros aproximadamente dessa solução são requeridos para preparar 500 ml de amônia a 0,50 mol por litro? Uma questão que envolve aqui soluções e a gente pode estar usando aqui a mesma fórmula da diluição, que é a fórmula que você vê agora, M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Se a gente for substituir as informações que a gente já tem, a gente tem que o M2, que é o que eu quero preparar, é exatamente 0,5 mol por litro. E o volume 2 é esse 500 ml que eu tenho aqui, ó. Eu quero preparar uma solução de 500 ml. O que eu não tenho é exatamente esse M1 e o V1, porque o V1 é o volume que eu quero descobrir. E onde é que eu vou tirar essa molaridade 1, né, que eu destaquei aqui em vermelho? Né? Como é que a gente vai determinar realmente essa molaridade? Por meio de aplicações dessas fórmulas aqui que você conhece. Primeiro, você já deve ter visto, quando relaciona concentrações de soluções, que a concentração comum é igual à densidade vezes o título vezes 1000. Também deve ter visto, relacionando ainda as fórmulas, que a concentração é igual à molaridade vezes a massa molar. Então, se concentração é igual à densidade, título vezes 1000, e é igual também a molaridade vezes a massa molar da substância, eu posso estar concluindo que um é igual ao outro. Ó. Densidade vezes título igual, vezes 1000 igual a molaridade vezes mm. E essa molaridade é esse mzinho que eu quero descobrir, né? Esse meu M1. Então, substituindo o que eu já tenho, eu tenho que a minha densidade é 0,9, eu tenho que o meu título é 0,28, porque é 28%, tem que lembrar sempre de fazer essa conversão, dividir por 100, o 1000 da fórmula e o 17, que é a massa molar da amônia. Nitrogênio é 14 e o hidrogênio é 1. Lembrando que esses valores são fornecidos na prova. Então, se a gente faz essa continha, 0,9 vezes 0,28 vezes 1000 dividido por 17, a gente chega a uma molaridade de 14,82. E é esse 14,2 que eu vou substituir lá naquela fórmulazinha inicial, certo? Tendo isso, né, substituído, a gente pode estar chegando a uma conclusão de que o meu volume, que é o que está sendo pedido na questão, vai ser o resultado desse 0,5 vezes 500 dividido por 14,82, que dá 16,86 ml, sendo aqui a letra A o gabarito dessa questão, ok? Chegando aqui a nossa última questão dessa prova geral de 2020.2, a última aqui desse vídeo, que é a segunda parte dessa resolução. Considere os seguintes óxidos. A gente tem aqui o óxido de lítio, o óxido de cálcio, o dióxido de carbono e o pentóxido de fósforo. Assinale a alternativa que apresenta apenas óxidos que, quando dissolvidos em água, tornam o meio ácido.
Então, uma questão como essa, que envolve aqui características, classificações desses óxidos, se você tiver realmente o conhecimento, né, das substâncias envolvidas, como é o caso, por exemplo, do lítio, óxido de lítio. Lítio é um metal do grupo 1. Sendo esse metal do grupo 1, ele vai ter características básicas, tanto é que ele recebe o nome de metal alcalino, beleza? Então, resumindo aqui para você, se o óxido for formado por metais alcalinos ou alcalinos terrosos, como é o caso do segundo, o cálcio, esses óxidos, quando em água, vão apresentar um comportamento básico. Sendo um comportamento básico, a gente já pode aqui estar considerando tanto a afirmação 1 como a 2 como incorretas. Então, se 1 e 2 estão incorretas, a gente já chega logo no gabarito da questão, que é a letra D, quando afirma que apenas o terceiro e o quarto óxido realmente tornam esse meio ácido. E olha, se a gente observar, o carbono, dióxido de carbono, ele realmente é formado por um ametal, forma aqui junto à água o que a gente conhece como ácido carbônico, e o P2O5, que pode formar aí os ácidos com fósforo na sua composição, beleza? Então, mais uma vez, gabarito letra D. Espero que você tenha gostado da resolução dessas questões. Se gostou, curte aí, compartilhe com teus colegas que também estão estudando para o vestibular da UVA. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui dessa série. Até o próximo vídeo no canal Ao Encontro da Química.